conservadoras da mídia nacional. Que é a mídia nacional? Os grandes jornais, as grandes redes de televisão, né? Que na época você tinha um jornalista muito conhecido, que era deputado, Carlos Lacerda, que era o grande líder, né, da oposição e dos ataques ao governo do Getúlio Vargas. Qual era o maior fundamento contra o governo do Getúlio Vargas? Para desmoralizar o governo e para fazer com que o povo se voltasse contra o governo? Era a corrupção. Eles diziam que o Brasil estava vivendo no mar de lama. Uma campanha violenta no Congresso Nacional, na imprensa e tudo, né? E o povo brasileiro, apesar de ter muito carinho ou ter uma boa referência do Getúlio Vargas, mas de tanta propaganda, de tanta mídia, de 24 horas por dia embutindo na cabeça do povo que o Brasil estava vivendo um mar de lama, o que é que eles fizeram? Começaram a pressionar o Getúlio para ou dar o golpe ou o Getúlio renunciar. O Getúlio Vargas, num ato extremo, no dia 21 de agosto de 1954, para não ser derrubado, foi para o quarto lá do Palácio do Catete, se isolou no quarto lá, pegou um revólver, deu um tiro no peito e se suicidou. Né? A partir do momento que o Getúlio se suicidou, houve uma comoção nacional. O povo compreendeu o golpe que estava sendo dado contra o Getúlio, tanto é que o povo foi para as ruas, e os golpistas que queriam dar um golpe naquela época, a UDN, na época era a UDN, o principal partido dos golpistas, o que é que eles fizeram? Não tiveram condições políticas mais de dar o golpe, e esse golpe foi adiado para quando? Para 1964. 10 anos depois, aí aconteceu o golpe militar. E o golpe militar veio já vinha sendo preparado nessa época. E esse golpe militar, em 64, qual era a motivação, a nova motivação dele, do golpe militar? Aliás, antes de 64, nós tivemos um outro presidente, que foi o presidente, um dos mais queridos da história do Brasil. Era o segundo mais querido. O primeiro era o Getúlio e depois ele, o Juscelino Kubitschek. Quando o Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República, primeiro fizeram uma campanha danada para ele não poder ser candidato. Ele foi eleito presidente da República, foi candidato e foi eleito. Se articularam para dar um golpe para não permitir a posse do Juscelino Kubitschek. Né? Juscelino assume a presidência da República e num gesto de grandeza, porque ele inclusive tinha essa característica pessoal de ser uma pessoa muito humana, muito nobre, tanto é que ele era muito conhecido pela forma carinhosa com que ele se expressava, com que ele se relacionava com as pessoas. Aí o Juscelino perdoou os camaradas, deu anistia, etc e tal. E depois que veio a eleição, que foi eleito o presidente Jânio Quadros. O Jânio Quadros foi eleito, e foi eleito como vice-presidente da República o João Goulart. E o Jânio Quadros, que era um doidinho, né? Ninguém sabia o que diabo que ele era, e ele inventou uma jogada ele estava com dificuldade no Congresso, e ele inventou uma jogada para tentar renunciar ao mandato, pensando ele que iria renunciar e que o povo iria para as ruas e fazê-lo voltar ao poder com mais força. E ele foi eleito como, Jânio Quadros? Com um discurso contra a corrupção. Esse velho câncer que é da sociedade humana, a corrupção, que sempre existiu na história da humanidade, que sempre existiu violentamente na história do Brasil e que nunca tinha sido combatido. A corrupção no Brasil nunca tinha sido enfrentada, está sendo enfrentada agora a partir dos governos do PT. A partir de 2003 passou a ser enfrentada. Nunca ninguém tinha visto no Brasil um empresário rico sendo preso, um juiz sendo preso, alguém respondendo processos que não fosse pobre, e desculpa a expressão, né, que a gente dizia muito antigamente, que era 3 P's que o Código Penal tratava no Brasil. Era o preto, o pobre e a prostituta. Os 3 P's, né? Gente do andar de cima nunca nem respondia processo. Aqui no Ceará tem um bocado de milionário, capitalista, hoje são políticos conhecidos, fortes na sociedade cearense, e que
na sua trajetória de riqueza, tem um bocado de verba pública da Sudene, do Finó, do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, e pousam de vestais da sociedade, e alguns agora no Congresso Nacional, como deputados federais, como senador também. Pois bem, quando houve esse episódio, não conseguiu o Jânio voltar, aí quem é que assume a presidência quando o presidente sai, pessoal? É o presidente, aliás, é o vice-presidente, né? Quem é que assume quando o prefeito sai? É o vice-prefeito. Quem é que assume quando o governador sai? É o vice-governador. Com a renúncia do Jânio, quem é que tinha que assumir imediatamente o cargo de presidente? Era o João Goulart, que era o vice-presidente da República eleito pelo povo brasileiro. Só que o João Goulart, que não era comunista, que não era formalmente, não era um cara de esquerda, ao contrário, era um cara do andar de cima, era um grande fazendeiro do Rio Grande do Sul, mas era um progressista. Era um homem que tinha uma articulação com as forças de esquerda e que defendia reformas. Na verdade, antes do João Goulart sofrer o golpe como presidente, pessoal, antes ele tinha sofrido um golpe quando ele era ministro do Trabalho do Getúlio Vargas. Não sei se alguém aqui lembra disso. Quando, viu, Paulo, o João Goulart era ministro do Trabalho, do Getúlio Vargas. Sabe por que foi que ele caiu? Sabe qual foi, inclusive, que engrossou a luta contra o Getúlio? Foi porque ele defendeu, naquela época, meu caro comandante Biapino, o aumento do salário mínimo em 100%. Se não me engano, era 100% para aumentar o salário mínimo. Os capitalistas desse Brasil ficaram loucos. Disseram que ia quebrar o Brasil, que o Brasil não poderia nunca pagar aquele salário mínimo aos trabalhadores brasileiros. E aí, na negociação, ele caiu. O Getúlio teve que tirá-lo do ministério, embora depois implementou a proposta do João Goulart, mas com o preço da cabeça do João Goulart, que deixou de ser ministro do Trabalho. E aí o João Goulart assume, e as propostas que hoje nós discutimos no Brasil, que o Lula começou a implantar em 2003, e que muitas delas nós ainda estamos discutindo hoje para ser implementada, como por exemplo a reforma agrária, é daquela época, as famosas reformas de base do governo do João Goulart. Eu estou fazendo essa trajetória, pessoal, para que a gente possa compreender e conversar com os nossos companheiros nos bairros, nas comunidades, para que as pessoas possam se politizar e entender que o jogo que nós estamos vivendo hoje, da crise, ela faz parte desse jogo das forças conservadoras que querem voltar ao poder na marra, porque não voltaram até agora no voto. Então, daí a importância da gente estar compreendendo esse quadro. Evidentemente, quero concluir que a gente tem uma crise, um momento de dificuldades econômicas. Isso é normal. Isso não é só no Brasil. Aliás, é próprio do regime capitalista no mundo hoje, que passa por uma grave crise há muitos anos. Se nós pensarmos, por exemplo, na questão do desemprego no mundo hoje, o Brasil ainda é o país que está numa situação das mais confortáveis, uma das mais baixas taxas de desemprego no mundo. Mesmo nós estivermos considerando o mundo chamado rico, a Europa, os Estados Unidos, o Japão, né, que está lá se debelando, a Europa principalmente se debelando numa grave crise desde 2008, numa situação difícil. Né? Nós temos dificuldade, por exemplo, que não é de hoje, questão da saúde, que bate forte na casa de cada um de nós, principalmente, não digo de cada um de nós, mas principalmente de quem depende exclusivamente do serviço público de saúde. Mas o Brasil, pessoal, o SUS, o Sistema Único de Saúde, é o maior plano de saúde público do mundo. Não tem nenhum país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tenha um plano de saúde universal, ou seja, de saúde pública universal, ou seja, que é garantido o atendimento gratuito porque você não paga ali na hora, mas a gente já pagou, porque ele é sustentado pelos nossos impostos. Mas é o único no mundo. Os Estados Unidos, que é a mega referência do capitalismo, país rico, né? E pobre nos Estados Unidos para ter acesso à saúde, sofre o pão que o diabo amassou. Essa semana eu vi uma matéria interessante de um cidadão que foi mordido de cobra lá na Califórnia e gastou 150 mil reais no tratamento, 153 mil reais no tratamento. Porque lá nem vacina tem direito a ser vacina de graça.
pelo sistema público. E aqui o nosso sistema é público. Tem fila, óbvio, nós temos uma população de quase 200 milhões de habitantes, evidentemente que tem dificuldades. Não há dúvida de que tem dificuldades. Agora, nós não podemos entender que uma dificuldade momentânea vai contaminar, e aí é onde o que eu queria refletir com vocês, em relação à questão do PT, nós tivemos 12 anos dos nossos governos. 12 anos de sucesso. 12 anos em que o Brasil melhorou de vida, e que o povo brasileiro melhorou de vida. 12 anos que nós temos o programa Minha Casa, foi criado nesse período, o programa Minha Casa Minha Vida, com 3 milhões, hoje já tem 3 milhões e 700 mil casas contratadas, das quais 2 milhões e 300 mil casas já foram entregues. Havia 20 anos, antes do governo Lula, de que o Brasil não investia em casas populares. A última vez que o Brasil investiu em casas populares foi na época da ditadura, com a famosa Coab, ali do Conjunto Ceará, o Conjunto Zé Walter, e depois disso, pobre não tinha direito a absolutamente nada. Então, companheiros, nós temos que estar preparados com esses argumentos para enfrentar essa onda conservadora e de direita, que ela não é a maioria da sociedade. Ela está se expressando agora com mais virulência. Inclusive ontem, e é grave o que aconteceu ontem no Brasil, uns direitistas jogaram uma bomba no Instituto Lula, que é uma organização, uma entidade criada pelo presidente Lula, lá em São Paulo, e que ontem sofreu um atentado à bomba. Então nós precisamos estar preparados para enfrentar esse tipo de situação, porque a direita, como não tem argumento político,